Boa noite, igreja. Paz seja convosco também. Amém. Hoje na palavra vamos estar falando sobre os 300 de Gideão. Amém? Eu peço para vocês já abram sua Bíblia em Juízes 6. Vamos estar falando um pouco sobre essa história, a história de Gideão, um homem que foi levantado por Deus para lutar em prol do seu povo. Em Juízes era um tempo onde não tinha um rei, não tinha ninguém que reinava na terra do povo de Deus. Então Deus levantava alguns juízes naquela época. Deus levantou aqui Gideão. Em Juízes 6, primeiro diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominavam Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acabavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Amém? Deixa a Bíblia aberta para voltar dando continuidade na história de Gideão. Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nesta noite, ó Deus, que o Senhor possa usar a minha vida para transmitir, ó Pai, a Tua palavra. Usa a minha vida, Deus, para ser um canal de bênção para a Tua igreja, Deus. Antes mesmo de sair as palavras da minha boca, que possa sair na boca do Senhor primeiro, Deus, e entregar tudo que o Senhor quer para a Tua igreja nessa noite, Deus. Eu me coloco totalmente na Sua disposição para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer. Fala conosco, ó Pai, que possamos sair daqui nessa noite, ó Pai, cheios da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Pode sentar, igreja, amém? Aqui o versículo começa dizendo que o povo de Israel, ele durante 7 anos foi entregue nas mãos aí dos medianitas. Mas por que Deus entregou o seu povo na mão do inimigo? Nós vamos ver mais para frente, vamos entender o maior pecado que o povo de Deus fez, para Deus ter entregado eles na mão dos seus inimigos. Aqui durante 7 anos, o povo de Israel foi perseguido. Aqui conta na Bíblia que eles fizeram esconderijos para fugir dos seus inimigos. Toda a plantação, tudo que ele plantava, as ovelhas, os
os gados, tudo que o povo de Deus tinha naquela época. Via os medianitas, destruía tudo, acabava até com as tendas deles. Durante 7 anos, Deus permitiu que isso acontecesse. Mas o povo, ele não deixou de lado de cometer o pecado contra Deus. Mais adiante vamos ver que o povo de Deus adorava outros deuses. Eles tinham altares de Baal. Por causa disso, Deus permitiu que o inimigo atacasse o seu povo. Foi o próprio povo de Deus que quis tudo isso. Não precisa abrir, mas em 2 Coríntios 7:10 diz: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento, resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Aqui diz que eles clamaram por socorro, mas o povo de Deus, eles não se arrependeram dos seus pecados. Eles simplesmente pediram socorro, clamaram por socorro por Deus, mas esqueceram que dentro das suas casas tinha altares de outros deuses. E mesmo assim, mesmo antes daquele povo pedir perdão, Deus enviou um juiz para aquela época. Mais adiante, vamos estar lendo aqui agora, no versículo 7, diz assim: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu o livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Aqui, antes de Deus enviar um juiz, ele enviou um profeta para falar com aquele povo. Olha como que eu e você esquecemos rápido das coisas que Deus fez na nossa vida. Aqui o povo esqueceu muito rápido do que Deus tinha feito na vida deles. Os antepassados deles viveram escravizados no Egito, sofreram como escravos. Deus livrou eles da mão do Egito, levaram eles para a terra prometida. Só que aquele povo esqueceram de Deus. Um dos mandamentos de Moisés, que Deus enviou para Moisés, que nós não devemos adorar outros deuses. Deus não entrega a sua glória para ninguém. Muitas das vezes nós temos adorado outras coisas. Muitas das vezes esquecemos de Deus. Aqui esse povo, eles sabiam quem era Deus. Eles tinham um pouco de conhecimento de quem era Deus. Só que mesmo assim, quando as coisas começaram a apertar, eles começaram a adorar outros deuses. Entenda, se as coisas não vêm da forma que nós queremos, que Deus sabe de todas as coisas. Muitas das vezes nós queremos pegar um caminho mais rápido, queremos pegar um atalho. Tem muitas pessoas lá fora que não têm paciência de esperar algo de Deus,
vai procurar no mundo lá fora. Elas buscam resultados mais rápido. Muitas das vezes nós buscamos resultados e não queremos esperar nada, porque achamos que não precisamos de Deus. Aqui esse povo achou que precisava somente um Deus. Eles queriam adorar mais deuses. Uma frase que eu ouvi diz assim: se você continua caindo na mesma cova espiritual e suas quedas não diminuem em número ou intensidade, talvez você sinta remorso e não arrependimento. Resumindo, talvez você simplesmente lamente as tribulações causadas pelo pecado, mas não se dispõe a identificar e rejeitar o ídolo sobre o pecado que continua a reduzir. Muitas das vezes não queremos pedir perdão para Deus. Aqui fala sobre ídolos. Hoje, infelizmente, entrou isso dentro da igreja. Tem muitas pessoas dentro da igreja que tem outras pessoas como ídolos, que idolatram outras pessoas, que as pessoas às vezes é de Deus, às vezes não é, mas idolatram aquelas pessoas. Esquecemos que Deus não troca a tua glória com ninguém. Ele não divide com ninguém. E aqui o povo de Deus estava dividido. No versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e se sentou sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao Abdirita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para esconder-os dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aqui parece até algo esquisito. Aqui Gideão estava escondido. O povo daquela época estava escondendo todas as suas plantações. Que Gideão estava no lugar que era para amassar a uva. Gideão estava ali. A Bíblia diz assim: que ele estava malhando o trigo no tanque que prensava a uva para esconder os seus inimigos. E aqui o anjo do Senhor apareceu para ele e disse que o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Mas que guerreiro é esse que estava escondendo o que estava fazendo, para não ser saqueado, para não ser roubado? Parece até uma coisa difícil de entender, mas Deus viu algo em você que muitas das vezes você ainda não viu. Ele sabe o futuro lá na frente. Ele sabe o poder que Ele te entregou nas suas mãos. Aqui Gideão não sabia o quão poderoso guerreiro ele era nas mãos de Deus. Eu e você somos guerreiros do Senhor. Mesmo que as dificuldades baixem na nossa porta, mesmo que nós precisamos de um milagre, mas não tenha acontecido, entenda, Deus levantou eu e você para ser guerreiro dele. Somos poderosos guerreiros da mão de Deus. No versículo 13 diz assim: ah, Senhor, Gideão respondeu: Senhor está conosco. Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas
que os nossos pais nos contam quando disse: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Aqui Gideão está fazendo que muitas das vezes eu e você faz. Culpamos Deus pelos nossos pecados. Aqui Gideão está falando: ó Senhor, Tu nos abandonaste. Nós queremos culpar a Deus pelos nossos pecados. Nós estamos adorando outras pessoas, outras coisas, esquecemos de Deus. E quando os momentos difíceis vêm na nossa vida, queremos culpar a Deus. Gideão estava fazendo isso, ele estava culpando Deus. Cadê o Senhor que fez tantas maravilhas? E aqui o Senhor nos abandonou. Gideão simplesmente jogou para Deus e não assumiu nenhuma responsabilidade. Ele não se arrependeu, mas quis impor que todas essas dificuldades que ele estava sofrendo foi porque Deus quis. Deus abandonou o teu povo. Aqui no versículo 14 diz: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor e menor importância de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, se você derrotar todos os midianitas como se fosse um só homem. Vou entrar em parênteses aqui agora. No começo, o versículo diz: um anjo apareceu para Gideão. Aqui onde nós lemos, diz que o Senhor se voltou para ele e disse. No 13 também diz: o Senhor, Gideão respondeu. Alguns estudos dizem que aqui era a encarnação, não a encarnação, mas a manifestação da segunda Trindade, que é Jesus. Tem alguns estudos que dizem que é isso, outros não, dizem que são simplesmente um anjo. Mas aqui ele diz, ele chama como Senhor. Temos outros relatos na Bíblia, no Antigo Testamento, que revela a manifestação de Jesus. Mas só trazendo isso entre parênteses para vocês. A Bíblia é separada como o Antigo Testamento, a época da lei, e o Novo Testamento, a época da graça. Mas aqui a gente vê que o Antigo Testamento, ele era totalmente a graça de Deus invadindo aquele povo dele. Mesmo aquele povo adorando outros deuses, Deus ia ali e ajudava aquele povo. Aqui Deus enviou um profeta e enviou um juiz antes mesmo do povo se arrepender dos seus pecados, antes mesmo de destruir os altares levantados para Baal. E mesmo assim Deus enviou. A graça de Deus nos alcança todos os dias. Deus é bom para nossas vidas todo o tempo. Aqui diz que Deus levantou Gideão para libertar. Às vezes Deus está levantando você para libertar alguém da sua casa, da sua família, do seu trabalho,
das mãos, das garras de Satanás. Deus levantou eu e você para ser um poderoso guerreiro, para destruir toda a obra de Satanás que se levanta contra nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família. Aqui diz que Deus vai derrotar os medianitas como se fosse um só homem. Mais para frente vamos ver que eram em torno de 135 inimigos do povo de Deus. 135 mil. No versículo 17 diz: e Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: estarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pão sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-o para fora e ofereceu a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanha a carne e os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha e consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofrá dos Abielitas. Aqui Gideão pediu uma prova para Deus. Pediu para ter certeza que Deus estaria junto com ele e entregar os inimigos. Muitas das vezes Deus fala comigo, com você, para assumir uma posição e nós não duvidamos que é a palavra dele nas nossas vidas. Aqui ele ofereceu um sacrifício para Deus, construiu um altar. Mas no versículo 6:25 diz que Gideão, na mesma noite, o anjo pediu para Gideão separar um novilho de 7 anos do seu pai. Mandou ele quebrar o altar feito para Baal e depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus. E ali ofereceu o segundo novilho em holocausto. Resumindo esse versículo 25 para vocês. Na própria casa do pai de Gideão tinha um altar levantado para Baal. Aquele povo estava totalmente perdido. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. O povo de Deus está totalmente perdido. Aquela noite, ele preparou o segundo sacrifício que o anjo pediu. Destruiu o altar de Baal. Quando foi de manhã cedo, o povo ali viu o que tinha acontecido, investigou e descobriu que foi Gideão que destruiu o altar. E eles foram ali cobrar o pai de Gideão. Perceba como aquele povo estava. Aquele povo estava perdido. Aquele
aquele povo tinha esquecido de Deus e tinha feito altares para outros deuses. Como eu disse, Deus não divide a sua obra com ninguém, a sua glória com ninguém. Ali Deus mandou ele quebrar o altar e construir um altar para Deus. No versículo 34 diz assim: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os ambielitas para segui-lo. Enviou mensageiros a todos os Manassés, chamaram as armas, e também a Ser, e Zebelon, e Naftali, que também subirão ao seu encontro. Então Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, e se o orvalho molhar apenas o lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte e torceu o lã e encheu uma tigela de água do orvalho. E disse Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixe-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez. Naquela noite somente o lã estava seco, o chão estava todo coberto de orvalho. Aqui percebemos quantos pedidos Gideão fez para Deus para saber se Deus estaria com ele, sendo que foi o próprio Deus que mandou ele fazer, que levantou ele. Aqui pode ser que não seja ele querendo provar, querendo que Deus prove algo. Como aquele povo estava contaminado com outros deuses, ele até entendia um pouco quem era Deus, mas queria entender um pouco mais de quem era esse Deus. Aqui Gideão pediu para Deus não levantar a sua ira, mas ele queria ter certeza se esse Deus ia libertar o povo. Muitas das vezes nós fazemos isso, colocamos Deus à prova para saber se Ele vai estar com a gente. Então Deus, de novo, 2 vezes, mostrou que estaria com ele, porque Deus ia libertar aquele povo das mãos dos seus inimigos. No versículo 7 primeiro diz: de madrugada Jerubbaal, isto é, Gideão e todo o seu exército, acompanhou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. E anuncie, pois, o povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. 22 mais 10.000, 32. O povo inimigo de Israel era 135. E mesmo assim, Deus falou
que tinha muita gente. Entenda, muitas das vezes, as dificuldades que estamos passando, as guerras que estamos enfrentando, e não estamos conseguindo vencer, porque nós estamos lutando com as nossas próprias mãos, com a nossa própria força, e esquecemos de Deus. Aqui Deus falou para ele que tinha muita gente, e queria que eles entendessem, no final, quem livrou eles da mão do inimigo. Deus está enviando eu e você para enfrentar as batalhas, mas lembre-se de não se orgulhar, porque é Deus que está guerreando por nós. Todas as nossas guerras, todas as nossas batalhas, nós não guerreamos sozinhos. Se estamos guerreando sozinhos, estamos perdendo a batalha. Se o milagre não está acontecendo na nossa vida, se a vitória não está chegando na nossa vida, tem algo de errado. Estamos lutando sozinhos. Temos que lembrar de lutar com Deus. Versículo 4, 7,4 diz: Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levantou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz os cachorros. Daqueles que se ajoelharem para beber, o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Deus separou 300 para enfrentar um exército gigante que afrontava o povo de Deus. No versículo 7 diz: o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo na sua mão. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura. Deus tinha provado para ele várias coisas, e Gideão ainda estava com medo, porque no versículo 7, 11 diz que ele desceu com o seu servo. Mesmo Deus fazendo tudo para provar que estaria com Gideão, Gideão teve medo. Teve medo porque eram 300 contra um exército de 135 mil homens. Mas Gideão não conhecia que era Deus de Israel, o Deus do exército, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E mesmo assim, Deus provou para ele mais uma vez. No versículo 7, 11 diz que ele desceu com seu servo, e ali ele ouviu um mediano contando um sonho, que um pão rolou sobre as tendas dos midianitas e devastou. Deus provou na boca do inimigo que ia entregar na mão dele.
Deus mais uma vez está provando para mim e para você que Ele é Deus na nossa vida. Mesmo que estamos abandonando Ele, esquecemos dele, mas Deus está nos provando todos os dias que Ele está comigo e com você. Deus vai provar para mim e para você, nem que seja na boca do inimigo, que Ele é Deus na nossa vida. Deus quer levantar gideões nessa noite, pessoas que vão guerrear no nome de Deus. Mas nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra este mundo espiritual, contra os demônios, potestades, príncipes levantados por Satanás contra essa terra, contra a sua casa, contra a sua família. Deus está provando para mim e para você que Ele é Deus ainda na nossa vida. Mesmo que muitos anos atrás nós ouvimos falar algo de Deus e esquecemos, mas temos que lembrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. Ele é Deus da nossa vida. No versículo 15, quando Gideão enviou o sonho, ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Tem muitas pessoas que não entendem o papel da adoração. O louvor e a adoração é uma arma de guerra contra Satanás. Se estamos passando lutas, se estamos passando por guerras, devemos adorar a Deus. Devemos levantar um altar de adoração dentro da nossa casa e adorar o único Deus que é digno e merecedor. Ali Gideão levantou um altar e adorou a Deus, adorou o único que é digno e merecedor. A adoração é uma arma muito importante. A música é algo muito importante que o diabo lá de fora está usando. E a igreja está esquecendo desse papel fundamental. O louvor vem primeiro no culto para trazer a glória de Deus, para trazer o reino de Deus para a igreja. Deus agrada com a adoração. Com a adoração que vem dentro de nós, em espírito e em verdade. Deus está buscando adoradores em espírito e em verdade. Deus está buscando a nossa adoração para Ele. Mesmo que não sabemos cantar ou tocar, Deus não se importa se a adoração vem de dentro do seu coração e Ele se agrada. Se tem momentos difíceis que estamos passando, lembre-se de adorar a Deus, de louvar a Ele. Lembre-se de adorar a Ele, que é o único digno, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Continuando, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levanta-se, o Senhor entregou o acampamento medianita nas mãos de vocês. 16. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs na mão de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: observe-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocaremos trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. E Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então
tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunharam as tochas com a mão esquerda e trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento de todos os medianitas. Fugiam correndo e gritando. Aqui Deus mandou ele separar em 3 grupos. E aqui, 3 grupos de 100, ele ficou com um grupo. Aqui está falando que foi depois da meia-noite, assim que estava acontecendo a troca dos soldados do inimigo. Agora entendo, naquela época, quando o povo ia lutar, uma pequena quantidade ficava com tochas na mão, e a maior quantidade ficava com espada. Aqui, nenhum deles estava carregando sequer uma espada. Eles estavam carregando uma tocha e uma trombeta. Quando o inimigo viu aquilo, alguns homens, 300, carregando uma tocha acesa, eles imaginaram que o acampamento deles estava cercado por milhares de soldados, porque era um número pequeno que carregava a tocha quando ia para a batalha, para ir para a guerra. Numa troca de plantão, é o momento mais crítico que tem. E aqui prova isso. O momento crítico que é numa troca de plantão, aonde começou o povo de Deus a atacar os medianitas. E ali simplesmente uma tocha e uma trombeta, e os jarros que eles atacaram no chão, aquele povo ficou louco, fugiram correndo e gritando. No versículo 22 diz: quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Aqui, o povo de Israel não matou ninguém. Neste momento eles não mataram ninguém. Foram o próprio inimigo que atacou um contra o outro com medo, desesperado. Imagina um local escuro, no momento de troca, uns que estavam acabando de acordar para assumir o serviço, meio sonolento ainda, e viu aquela multidão se achegando ali, e eles começaram a correr e gritar, e aqueles que estavam nos postos começaram a atacar, de medo e assustados, uns contra outros começaram a se atacar, começaram a se matar um ao outro. Lembre-se, a guerra que estamos enfrentando, Deus está falando para nós que não vamos precisar levantar sequer uma espada. O inimigo vai se atacar um contra o outro, ele vai entregar em tuas mãos, mas lembre-se que Ele é o Deus que fará tudo isso. Deus separou 300 e entregou todo aquele povo que afrontava Israel. Aqui no versículo 8, 10 diz: ora, Zeba e Zebuna estavam em Carfor, e com eles cerca de 15.000 homens. Esses foram todos os que sobraram do exército do povo que vinham do leste, pois 125.000 que portavam espadas tinham sido mortos.
Naquele momento, 125 mil homens tinham sido mortos por eles mesmos. Eles mesmos se mataram. Ali naquele momento ele não precisaram fazer mais nada, só aquilo que Deus ordenou. E Deus entregou para Gideão e para aquele povo os medianitas. Os medianitas, eles não queriam dominar como reinado ali, como governo com o povo de Deus. Eles só queriam saquear, destruir tudo que o povo de Deus tinha. Deus permitiu isso por 7 anos, mas enviou o juiz Gideão para livrar o povo dele dessa opressão, toda essa humilhação. Estamos enfrentando humilhações muitas das vezes, mas lembre-se, você é um guerreiro, um poderoso guerreiro na mão de Deus. Eu e você somos guerreiros. Mas lembre-se, como Gideão fez, levante-se um altar de adoração a Deus. Entregue as suas guerras, entregue as suas batalhas na mão dele. Deixe ele guerrear por mim e por você. Deus quer guerrear as nossas batalhas. Ele quer enfrentar todos os nossos inimigos. Basta eu e você permitir que isso aconteça. Aqui Deus entregou na mão do povo dele. Mais para frente, não vou entrar, mas mais para frente, depois que Gideão morreu, o povo esqueceu de Deus e voltou a continuar adorando os deuses. E mesmo assim, Deus continuou enviando outros juízes. Mais para frente, vamos ter juízes como Sansão, que foi um levantado por Deus. Muitas das vezes, ao passar dos anos, esquecemos daquilo que Deus fez no passado. Não esqueça que Deus está fazendo no presente o que já fez no futuro. Se as batalhas virem no futuro, lembre-se que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele fará novamente nas nossas vidas. Não esqueça de Deus. Não esqueça que Ele é o único que é digno da sua adoração. Adore somente a Deus. Busque somente Ele. Ele é o único digno das nossas vidas. Ele é o único digno e merecedor das nossas vidas. Amém?